Olá, bom dia, comunidade querida, aqui do canal Paz e Bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse programa está indo ao ar nesta sexta-feira, 29 de março de 2024, que abre o Tríduo Pascual, os 3 dias de celebração da Páscoa católica e também de outras denominações cristãs, como os episcopais, por exemplo, ou anglicanos. Então, é um momento auge do ano litúrgico desses segmentos cristãos e, como todo ano, vamos falar sobre Páscoa. Sexta-feira da Paixão, sábado de Aleluia e domingo de Páscoa. Este é o Paz e Bem de número 1962 e quem não tem ninguém melhor para conversar com a gente sobre a Páscoa do que o monge Marcelo Barros. Oi, Marcelo, bom dia, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, Mauro, e vocês que estão nos acompanhando nessa roda de conversa tão boa, que é o Paz e Bem. Que bom que você está aqui. Marcelo... Acho que hoje a gente já outra e diz Oi? Feliz Páscoa, né? Feliz Páscoa! Feliz Páscoa, isso aí. Já estamos nela. O Papa Francisco, ele diz o seguinte, que o papado dele tem como objetivo colocar em prática todos os projetos de renovação da igreja que foram construídos a partir do Concílio Vaticano II, lá no início dos anos 60. Um padre, um teólogo que foi muito importante aqui no Brasil e para a Igreja Mundial, o padre Comblan, esse belga que se fez brasileiro também, disse que o que mais, de tudo que aconteceu no Concílio Vaticano, no terremoto do Concílio Vaticano, para a Igreja, o que mais mudou a Igreja, agora no século XX, foi a redescoberta de que o centro da vida cristã é o mistério pascal. Então, só que isso foi uma mudança radical, porque até recentemente, até meados do século XX, o que era importante mesmo na celebração da Páscoa era a Sexta-feira Santa, e que o ato principal era a celebração da procissão do Senhor Morto, né? Todo mundo de cara triste, né? Todo mundo considerando-se culpado pela crucificação de Cristo, né? Era uma coisa muito... Isso centralizava realmente a celebração, a comemoração da Páscoa. E aí mudou, né? Mudou. O mais importante, apesar de muita gente nem saber, desde o Concílio Vaticano II, é a celebração do que chamamos de Sábado de Aleluia, né? A Vigília Pascal, né? A Vigília Pascal da noite do sábado para o domingo. Em que consiste a centralidade do mistério pascal? Mauro, eu penso que a centralidade do mistério pascal é uma espiritualidade centrada na vida e não na morte. Então, quando eu entrei no mosteiro, o pessoal falava em mortificação. Quer dizer, você, para ser de Deus, tinha que se mortificar. É claro que São Paulo fala em deixar morrer o homem velho, o ser humano ligado ao mundo, à iniquidade da injustiça, do pecado, do desamor, e deixar crescer e florescer em nós o homem novo, o ser pascal. Mas, fundamentalmente, nós não podemos nos fixar na primeira parte, no negativo. Ela é em função da Páscoa. E essa espiritualidade centrada na vida é a vida em todas as suas dimensões. Então, na América Latina, a teologia da libertação surgiu daí. Não teria teologia da libertação se não houvesse a centralidade do mistério pascal. Toda a espiritualidade do Êxodo, então, por exemplo, todo o CEBI, o Centro de Estudos Bíblicos, na Igreja Católica, Luterana, Anglicana,
que atua no Brasil, baseou a leitura da Bíblia na leitura do Êxodo. Quando eu fui ao acampamento de Ronda Alta, o primeiro acampamento sem terra no Brasil, o que o pessoal dizia lá é: nós estamos continuando o Êxodo. O Zé Vicente tem uma música que diz: hoje nós somos Moisés. Né? Então, portanto, é muito importante essa espiritualidade da vida, que é a espiritualidade da libertação. Os bispos em Medellín propuseram uma igreja pascal. O que é uma igreja pascal? É uma igreja alegre, de bem com a vida, e que anuncia ao mundo o amor. Deus é amor, e não juiz rigoroso que pune, que é inflexível com seus inimigos. Então, a espiritualidade pascal, ela transforma isso. E é fundamental para nós hoje, não apenas na liturgia, mas numa mística em termos de como nós vivemos. Isso representa uma verdadeira revolução na história da igreja, e ela não se completou, né? Você vai em muitas paróquias ainda hoje, Marcial, essa ideia da centralidade da Sexta-feira Santa como celebração da morte de Cristo, e aí é uma questão, não é só celebração da morte de Cristo, é a celebração do sofrimento, né? Eu tenho que sofrer porque eu sou um pecador, porque Cristo morreu por minha causa, então eu devo, cada chibatada em Cristo é uma chibatada em mim. Então, essa apologia do sofrimento, que até hoje impacta muitas comunidades. É muito forte, Mauro. É muito forte e dá de Deus uma imagem muito ruim, porque Deus seria um pai tão ruim que ele exigia que seu filho morresse para que o mundo pudesse ser reconciliado com ele. Então, essa espiritualidade centrada na morte e na paixão de Cristo é uma espiritualidade sacrificial. Significa uma religião ritual baseada no sacrifício. Os padres são ordenados para celebrar missa. A missa é a repetição do sacrifício da cruz. E nós somos salvos à medida que nos sentimos dentro, ou, digamos assim, como consequência da morte de Jesus. Tem muita gente que pinta os crentes das cidades: o sangue de Cristo nos salva. O sangue de Cristo tem poder. Qual é o poder do sangue de Cristo? O que tem poder é o amor de Cristo. O que tem poder não é a amorosidade, não é o sangue. Essa concepção... Se Jesus derramou o seu sangue, foi como consequência de um ato de amor. Sim. Essa concepção foi lá no século XV, XVI, no dolorismo, que até hoje impacta a igreja, né? Esse culto à dor, e a gente vai olhar aquele romance famoso, que depois virou um filme também famoso, do Umberto Eco, O Nome da Rosa. Uma das questões centrais do romance é exatamente a condenação ao riso, o que é também uma forma de morte, de mortificação. Não posso rir. O cristão é alguém compungido, é alguém com uma cara, com um aspecto sempre pesado, carregado, por conta da morte de Cristo, né? Então, o sorriso é quase que uma afronta ao Cristo, ao sangue de Cristo, não é isso, Marcelo? Há alguns anos, o Mel Gibson fez um filme chamado A Paixão de Cristo, que passou no mundo inteiro, aqui no Brasil, e tudo que é de crente e de católicos muito tradicionais gostaram muito. E nesse filme, o que é impressionante é Jesus parece que gosta da morte, gosta da cruz. Jesus está no chão, caído sobre a cruz, ele
meio se arrasta para pegar a cruz de novo. Quer dizer, é como se a cruz e o sacrifício e a morte fossem a razão de sua vida. É essa visão de um catolicismo ritual, sacrificial, que, no fundo, é muito bom para a direita política. Significa, Jesus morreu por nós e a lógica é melhor matar uma pessoa do que sacrificar a sociedade. E isso legitima pena de morte hoje em dia, legitima guerras, legitima a superioridade do Estado de Israel, que massacra o povo palestino. E é impressionante que, na concentração de direita que houve no final de fevereiro, no domingo 25 de fevereiro, na Avenida Paulista, havia bandeiras do Brasil e bandeiras de Israel. Significa, eles estão de acordo com o massacre do povo palestino, em nome de Jesus. Nada acontece à toa, né? O Mel Gibson converteu-se a uma corrente tradicionalistíssima da Igreja Católica. Ele fez impactado por esta conversão dele. E, de fato, acho que há uma outra dimensão disto, né, Marcelo, que isto facilitou, foi o moto para o controle dos fiéis, o controle das comunidades pela hierarquia. Então, esta concepção que via na missa algo mágico, né? Então, a ideia de que o padre que está celebrando a missa, quando ele parte o pão, quando ele consagra o vinho, você está olhando o próprio Cristo que está ali no altar. Então, o padre é alguém diferente do resto dos fiéis, né? Então, o padre é o Cristo sendo sacrificado no altar, junto com o corpo e o sangue. Isso vai facilitar, evidentemente, o controle das comunidades pela hierarquia, né? É verdade, Mauro. Jesus não inventou sacerdócio, não instituiu uma religião que tivesse gente ordenada e não ordenada. O que a carta de Pedro diz é um povo sacerdotal. E o Novo Testamento em nenhum momento chama os ministros de sacerdotes. Eles são presbíteros, eles são episcopos, quer dizer, vigilantes. Então, o Concílio Vaticano II evitou essa palavra sacerdócio, usou o documento para os padres, se chama Presbyterorum Ordinis, quer dizer, sobre a ordem dos presbíteros. Depois do concílio, o Papa João Paulo II retomou essa visão sacerdotal, sacrificial, ritual e muito pouco ou nada profética. O Vaticano II reorganiza a liturgia católica. E o que mudou da liturgia deste dia de hoje, da Sexta-feira Santa, com o Vaticano II? Quando eu era menino, a liturgia da Semana Santa, os padres se vestiam de preto. Hoje não existe essa cor litúrgica, preto. Quer dizer, e a cor da Semana Santa, da Sexta-feira Santa, é vermelho, porque é a cor do martírio. Então, estamos falando de liturgia, mas para mim o que mudou mais é que antigamente se insistia no jejum, se insistia na penitência, se insistia, e hoje se insiste na comunhão. Até o Concílio Vaticano II não se comungava. Hoje não tem missa na Sexta-feira Santa. Estou falando da Igreja Católica. Sim. Mas na missa, na celebração da Ceia do Senhor na quinta-feira, ontem de noite, se guardam as partículas, a reserva eucarística, para que o povo possa comungar na celebração da leitura da paixão, das orações e da veneração da cruz na Sexta-feira Santa. Penso que, não sei se você
lembra de um incidente com Dom Helder. Dom Helder contava que ele, com 88 anos de idade, Dom Helder Câmara, ele foi atender uma mulher na porta que estava chorando na porta da casa dele, e a mulher disse: Dom Helder, só o senhor eu posso contar isso. Eu sou prostituta. E eu fiz uma promessa a Deus. Eu gosto muito de Jesus, eu amo muito Jesus, e eu prometi a ele que toda sexta-feira santa, dia em que ele doou a vida dele por nós, eu ia ao presídio de Itamaracá, da ilha de Itamaracá, em Pernambuco, e eu me doava ao preso mais abandonado que tivesse lá. E me oferecia, né, para transar com ele. Toda sexta-feira santa eu faço isso. Mas eu fui contar isso na minha casa e minhas companheiras disseram: você é louca, você está fazendo um absurdo. Jesus está com raiva de você. A sexta-feira santa é um dia que não se lava nem o rosto. Não se faz, os homens não fazem barba, não tomam banho. Como é que você tem coragem de praticar sexo, prostituição na sexta-feira santa, achando que está agradando Jesus? Então eu estou aqui chorando porque elas me disseram que Jesus está com raiva de mim e eu não tenho coragem a quem dizer, e eu vim perguntar ao Senhor o que é que o Senhor diz sobre isso. E o Dom Helder disse para ela: minha filha, Jesus lhe ama imensamente. Ele nunca fica com raiva de você. Fique tranquila. E aí ela fez a segunda pergunta, mais embaraçosa. Dom Helder, o que é que eu devo fazer então? O que é que o senhor me aconselha? E ele respondeu: siga a sua consciência. Ele não disse faça, não faça, vá, não vá. Ele disse: siga a sua consciência. Então, eu acho que eu estou contando essa história que parece uma anedota, né? E não foi, é da vida de Dom Helder. Isso está escrito em livros. Mas eu estou contando isso para dizer a espiritualidade de uma sexta-feira santa centrada na espiritualidade pascal. A liberdade da consciência. Perfeito. Maravilha. Ó, aqui, ó. Ofício Divino das Comunidades. Ofício Divino das Comunidades. Rezei tanto com esse ofício divino que lá na Pastoral do Povo da Rua. É um livro que desde 1988 se espalhou pelo Brasil inteiro. E já está na não sei qual 20ª edição, uma coisa assim. E de fato, o ofício divino. O que é o ofício divino? O ofício divino, ou liturgia das horas, é a oração que acontece nos mosteiros, conventos, desde tempos imemoriais, né? Desde o século IV, V. E esse ofício divino é uma tradução, então, porque a liturgia das horas é complicadíssima, é um livro muito complicado, enorme, tem coisas em latim, e aqui é uma tradução popular do que é esse ofício divino. Neste ofício divino, Marcelo, há uma recomendação expressa para que as comunidades, mesmo que não tenham padre, façam a vigília pascal no sábado à noite ou na madrugada de domingo. Como é que as comunidades podem fazer isso e viver a mística nessa vigília? Mauro, a vigília pascal é a mãe de todas as celebrações da igreja. A comunidade de uma cidade da África chamada Abilene, no século III, respondeu ao imperador Diocleciano, que tinha mandado um decreto proibindo eles de se reunirem para a vigília pascal, e eles responderam ao imperador, sabendo que estavam correndo risco de morte: sem a vigília do Senhor, nós não podemos viver. E quando a gente pensa na igreja primitiva, que era uma igreja onde, como eu contei, não estavam ainda diferenciados ministérios, as comunidades celebravam nas casas. Então, a vigília pascal, como toda a celebração da igreja, pode ser feita numa igreja, numa catedral, como pode ser feito num terraço de uma casa, na varanda, na sala, no quintal, ou mesmo num encontro como nas comunidades eclesiais de base, né? Em algum centro, algum...
E aí a vigília, ela tem, tradicionalmente, ela é celebração da luz, Cristo como luz da vida da gente. Então, o povo gosta tanto de fogueira, é tão importante no Brasil, pelo Brasil inteiro, principalmente no Nordeste, as fogueiras de São João, Uhum. né? Então, a Vigília Pascal começa por um fogo aceso, que pode ser uma fogueira como a de São João, na qual nós bendizemos a Deus pelo fogo, nós contemplamos o mundo das trevas e nós pedimos que passe das trevas para a luz. Em Goiás, o pessoal, enquanto acendia juntos a fogueira, cantando A Nós Descei Divina Luz, que todo mundo conhece de cor, que é um canto da religião popular brasileira. Então, é muito importante essa celebração da luz, é muito importante a celebração da palavra. Então, por exemplo, ouvir a leitura do Êxodo, da passagem do Mar Vermelho, Êxodo 14, ouvir o relato do túmulo vazio, as mulheres que vão ao túmulo vazio na madrugada do domingo e recebem a mensagem do rapaz que está na sepultura: ele não está aqui, ele ressuscitou e espera vocês na periferia do mundo, na Galileia, na pobreza. Vão para o meio dos pobres que vocês encontram ele, vivo. Então, é muito importante isso, e também o partilhar o pão. A Eucaristia foi deslocada, foi separada da vida. E hoje é um culto totalmente, quase poderia dizer, sequestrado da realidade do dia a dia. Como seria eucaristicamente importante que a gente pudesse sentar em torno de uma mesa, bendizer a Deus pelo alimento, agradecer a Deus essa Páscoa de hoje, bendizer a Deus pelo pão e pelo vinho, que é o que se chama de ágape. Se tiver uma missa, maravilhoso, ótimo. Se não tiver, se faz essa celebração, essa comunhão, né, humana, e a gente acredita profundamente, como dizia Santo Agostinho no século IV, esse pão representa o que vocês são. O corpo de Cristo é você. O pão representa o que você é. Então, mudar essa espiritualidade eucarística, que é quase como se fosse mecânica, idolátrica, de um pão que é sagrado em si. E retomar a espiritualidade de Santo Agostinho. O pão representa o que nós somos. O corpo de Cristo somos nós. Então, a comunhão é um momento de comunidade, é comunhão. Aquela comunhão fechada, do pessoal em fila, de cabeça baixa, fechando os olhos em silêncio, ou cantando um cântico, mas que não tem nenhuma relação de alegria, de festa, de comunhão, precisa ser superada. Sim. E a comunhão precisa ser um momento de comunhão verdadeira entre os irmãos. E aí é o que o Cristo está, aí é o que o Cristo nos encontra. Então a Vigília Pascal pode ser celebrada por todo mundo. Até por quem está em casa, né? Não precisa nem estar numa comunidade. É por quem está em casa, exatamente. E o ofício das comunidades dá um roteiro que, como você diz, né, ele retoma a liturgia latina, romana, mas ele também incorpora elementos da caminhada popular, da prática do povo, das comunidades eclesiais de base. Ele não fica só com a liturgia, ele junta liturgia, Bíblia e a vida. Perfeito. Para encerrar, Marcelo, então, nesta Sexta-feira Santa, portanto, já no Tríduo Pascal, já na Páscoa, que mensagem dessa boa nova pascal, que você nos ensinou, então, que é a boa nova da vida, né, ela traz para esse ano de 2024?
O mundo hoje precisa de Páscoa. É um mundo que, como dizia o padre Inácio Elacuria, vive povos e povos crucificados. E a nossa missão é descer da cruz as pessoas crucificadas. É tirar da cruz, não é manter na cruz. A cruz não é sagrada. O que é sagrado é a solidariedade na cruz de todo mundo. Então, nesse sentido, é muito importante fazer Páscoas. O Pedro Casaldáliga dizia espalhar a ressurreição. E aí, o São João Crisóstomo, no século IV, ele dizia: o Cristo ressuscitado vem fazer da vida da gente, mesmo no meio da luta, uma festa contínua. Que a Páscoa seja isso para cada uma de vocês, e Deus abençoe com muita luz, muita paz e muita força. Um beijo de alegria e Páscoa para você, Marcelo, e para toda a nossa comunidade. Obrigado, viu? Obrigado você, Mauro. Valeu, gente. Boa Páscoa. Muita alegria.